tudo explicadinho. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos com vocês. A aula aberta para todo mundo aí. Alterações, né? Serve para tudo, Maísa, para todos os concursos. Todas as alterações que acontecemos aí, que aconteceu nos últimos anos, né? De 2019 até agora, 2024. Estamos aqui para a gente detalhar os principais pontos, tá certo? Que uma das coisas que os concursos, né? Quando começa, né? E observa o seguinte, né? Que a gente tem que ter o detalhe. Qual o detalhe? Alteração e exceção. Isso aí é muito forte. Principalmente a alteração. Alterou, ele já quer pegar o candidato. Eita, será que o candidato está ligado nisso aqui? E teve muita alteração, principalmente em 2024. Então, a gente vai estar aqui para a gente deixar isso dinamizado, tá certo? E depois eu tenho todas as alterações, tudo bonitinho, separado por ano, separado por lei, que eu vou mandar para vocês. Só vou pedir um detalhe no final, tá certo? Gratuitamente. E ainda fiz algumas questões inéditas desse material. Vamos embora? Qualquer coisa, está por aqui. Pessoal, então, como eu disse a vocês, né, nós estamos aí na nossa aula, né, de revisão das alterações. E qual seria o objetivo da nossa aula de hoje? Né? Essa aula tem o objetivo, primeiro, que você compreenda, né, as principais alterações da LDB entre 2019 e 2024, que foi as últimas alterações, tá certo? A lei 17. Aí, além disso, a gente pretende entender o impacto prático dessas mudanças na escola e nos concursos, né? Principalmente nos concursos, né? De imediato, a gente sabe que tem um impacto na escola, mas esse impacto demora um pouquinho mais. Mas nos concursos, é de imediato a banca começar a cobrar de vocês. E, além disso, é necessário fixar conteúdos por meio de uma linguagem simples que eu tentei trazer para vocês, ícones de revisão e didática, tá certo? Essa é a ideia exatamente para a gente trazer aqui para vocês, para ficar bem dinâmico. Então, pessoal, começando aí, 2019, a gente tem a primeira legislação, lembrando, a nossa LDB, a Lei 9394/96, ela teve sua gênese lá na Constituição Federal de 88, tá certo? Quando teve a redemocratização do Brasil. E o que aconteceu nessa época, né? A partir do artigo 205, o que aconteceu? Tem uma parte que fala lá, o capítulo de educação. Vários artigos. E lá, esses vários artigos, não dava para contemplar toda a nossa educação. Então, toda vez que sai uma lei maior, tem que ter uma lei específica, né, que no futuro vai aparecer. Então, 8 anos após, em 96, surgiu a nossa LDB, né, dezembro de 96, também conhecida como a Lei Darcy Ribeiro. O que aconteceu? Ela deixou tudo pronto, organizado, né, com seus artigos, com suas denominações, para que a gente conseguisse o quê? Saber por onde a educação brasileira, a educação escolar brasileira ia seguir, tá certo? Então, é muito importante essa nossa lei, né, que ela rege toda a educação brasileira. E, a partir daí, existem as emendas. Para trocar algum detalhe da LDB, precisa ter uma lei específica que troque. Por isso que existe muita alteração. Então, a LDB, acho que é uma das leis que mais se alteram, porque existe muitos detalhes que está sendo muito dinâmico a educação brasileira, né? Então, acontece muito detalhe que precisa ser alterado. E assim por diante. Então, em 2019, né? De 2019 para cá, eu acho que as coisas mais pertinentes, teve uma mudança na liberdade. Um artigo que trabalha com a liberdade de crença religiosa. Esse artigo, pessoal, dá direito à pessoa, né? Dependente da crença, qualquer crença, tá certo? Ele consiga faltar na escola, e essa falta ser uma falta que ele não pode colocar uma falta nem justificada, né? É presença, dá direito à presença do aluno. Imagina que no dia do seu culto, sua religião, acontece uma prova. E o que acontece? Ele tem direito, né? Lembrando que, para ele ter esse direito, ele precisa ter colocado na direção um prévio requerimento. Ele sabe que vai acontecer um culto religioso naquela data, então ele precisa colocar o quê? Um requerimento. A partir desse requerimento, o que é que a gente tem que fazer? Depois desse requerimento, ele vai ter direito, né, a fazer uma prova, uma nova prova ou um trabalho, tá certo? Então, ele tem uma prestação alternativa, porque a partir da sua liberdade de crença, tá certo? Então, foi muito importante essa alteração na nossa LDB, que trouxe isso. Que lei é essa, Geraldo? Essa é a lei
13.796/2019. É importante a gente saber a lei, Geraldo? Até eu dizia que não, mas eu já vi prova cobrar. Olha, de acordo com a lei tal, alterou o quê? E aí? Por isso que a gente trouxe algumas questões falando sobre isso, tá certo? Então, ela alterou o artigo 7A, né? Então, ela colocou mais um artigo novo. No artigo 7, fala sobre a iniciativa privada, tá certo? E o 7A que vai falar sobre exatamente esse detalhe, né? O que mudou? Ela garante ao aluno o direito de faltar às aulas ou próprio motivo religioso. Por quê? É importante que a escola deve oferecer essa reposição ou atividade alternativa, sem nenhum ônus para o aluno, certo? Então, essa primeira lei aqui alterou a liberdade de crença, foi uma conquista para os religiosos, tá certo? E vamos seguindo, né? Algum problema, pessoal? Algum detalhe? Algum comentário? Não se calem, vamos embora, vamos falando aí. Aí a gente vem para 2019, a próxima lei de 2019, a lei 13.803. O que é que ela faz, pessoal? Ela traz o quê de modificação? Ela modifica o critério de faltas para a notificação do Conselho Tutelar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Pessoal, o gestor escolar, né, ele vai notificar o conselho, tá certo? A escola precisa notificar o conselho, a partir de alguns detalhes. Que detalhes são esses, Geraldo? Primeiro, quem sabe me dizer aqui quais são a quantidade mínima de dias letivos de um ano aqui, um ano em educação escolar no Brasil? Quantos dias são o mínimo, pessoal? Vamos lá? Vamos lembrar? Quantidade de dias. E aí? Agora pode estar no chat, pessoal. Quantos dias? Quem colocou 200, vai acertar ou não? Então, são 200 dias no mínimo, né, pessoal? 200 dias no mínimo que tem que ter no nosso Brasil, tá certo? Um ano letivo tem que ter 200 dias. O que acontece? Aí você vai fazer uma simples conta. Quem é bom em matemática vai lembrar agora. Ó, dos 200 dias, todo mundo sabe que ele pode faltar 25%. Por quê? Ele precisa ter, no mínimo, uma frequência de 75%. Isso, o que acontece? Se você fizer um cálculo aí, 25% de 200, olha a matemática entrando na pedagogia, vai dar exatamente 50 dias. Então, o aluno pode faltar 50 dias, Geraldo. Se faltar 51, reprovado automático, certo? Então, o que acontece? 50 dias ele pode faltar. Então, antes, o conselho só era notificado a partir de 50% do possível. Se ele podia faltar 50%, quando ele faltasse a partir de 26%, né, passou de 50%, já era notificação. O que aconteceu? Para não dar uma evasão escolar e diminuir esses espaços, a modificação da lei modificou de 50% para 30%. Então, hoje, a partir dessa alteração dessa lei, são 30% do possível. Então, o que acontece assim, Geraldo? Como é que a gente vai fazer? Então, 30% de quanto? De 50. 30% de 50 vai dar 15. Então, a partir de 15, logo, com 16 dias de falta, o aluno é notificado ao Conselho Tutelar. Então, essa é a continha básica para a gente lembrar. Mas o que é que vai cobrar? Você vai cobrar a porcentagem, porque você não precisa saber matemática, né? Então, a porcentagem é 30%. Mas quem quiser for além, já viu uma prova cobrar a quantidade de dias. Né? Por isso que eu estou colocando aqui, tá certo? Então, veja só, 30%. Era quanto, pessoal? Era 50%. Então, o limite agora é 30%. Passou de 30%, notificação automática ao Conselho Tutelar. Para quê? Para evitar a evasão escolar. Tá bom? Seguindo, vamos para o próximo. O que a gente tem agora, Geraldo? A gente tem a Lei 13.826. E essa lei altera o que, Geraldo? Essa lei, né, traz o seguinte, traz o que se tornou obrigatória a seleção de cursos superiores. Né? Ela torna obrigatória essa seleção, tá certo? E ela modifica o artigo 44. Então, ela traz transparência nessa seleção, na divulgação de nota. Ela precisa deixar isso bem transparente, nessa divulgação. Precisa estar realmente bem nítido para todo mundo como foi sua nota, em que posição você ficou. Então, essa lei modificou, porque às vezes acontecia o quê? Saía a lista de aprovados, mas a lista de alunos que, por exemplo, que não passaram no corte, não saía notas em relação à universidade. Então, ele precisaria saber quanto tirou. Então, essa lei trouxe transparência para o processo seletivo, tá certo?
Seguindo adiante, nós temos uma lei agora que vai trabalhar sobre a educação inclusiva e direitos humanos, tá certo? Que lei é essa, Geraldo? Essa é a lei 14.164. 14.164. E o que essa lei traz? Ela traz uma alteração no artigo 26, parágrafo 9º, tá certo? Para quem não sabe, o artigo 26 é um artigo muito importante da LDB que trabalha currículo, pessoal. Então, um dos pontos que mais cai nas provas, currículo. Toda a parte do currículo da educação escolar está nesse artigo 26. Então, o que é que ele mudou? Ele trouxe aí nesse parágrafo 9º, né, uma parte muito importante, tá certo? E o que foi? Deixa eu só aceitar que o pessoal está chegando. Ele incluiu a prevenção da violência contra a mulher nos currículos escolares. Então, tem que ter esse tema. Prevenção da violência contra a mulher. E, normalmente, tem que acontecer em que componentes? Transversal, tá certo? A todos os componentes. Deixa eu aceitar aqui que o pessoal está chegando. Você está chegando. Aí, por que esse tema é importante, pessoal? Porque é um tema que traz um conteúdo transversal em todos os pontos, não é só professor de matemática, professor de português, de geografia, de artes, todos os professores precisam trabalhar, né? Porque ele é um tema o quê? Transversal. Quando eu falo transversal, quer dizer que ele passa por todos os componentes curriculares, tá certo? Então, essa lei alterou o artigo 26. Seguindo adiante, a gente tem a alteração aqui já de 2021, que é a lei 14.191. O que é que essa lei traz, Geraldo? Estou assim demorando às vezes, pessoal, porque tem sempre chegando alguém aqui para entrar, né? Estou aceitando. Então, o que é que essa lei traz? Essa lei altera o artigo 3º, o artigo 60A, 60B, né, a inclusão desses artigos, o artigo 78A também incluído, e o artigo 79C. Tudo isso, artigos novos. E o terceiro, ele dá mais... Pessoal, o artigo 3º trabalha sobre os princípios da educação brasileira. E esses princípios, até 2021, a gente tinha 13. Aí ele trouxe mais um R de respeito. Para quem não sabe, que a gente vai falar daqui a pouco, né, a gente tem 14 princípios, e esses 14 princípios a gente tem iniciais, ó, I, L, P. Aí 2C, 2R, aí a gente tem 3G e o 4G. Até aqui, né? Então, são 14 princípios. I de igualdade, L de liberdade, P de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas, consideração étnico-racial, eu tenho um respeito à diversidade e apreço à tolerância. E esse outro R aqui, bonitinho, é exatamente esse R que foi alterado aqui. Tá certo? É o R de respeito à identidade surdo-cega, dos deficientes visuais. Então, essa lei trouxe muitos detalhes voltados para esse ponto, tá certo? Então, além desse artigo 3º que trouxe mais um princípio, né? 14, hoje a gente tem 15 princípios, tá certo, pessoal? 15 que a gente vai trazer lá, mais um G no final, vai ficar 5G. No final a gente vai trabalhar, lembrar, o novo mnemônico. Então, no artigo 60A ele traz detalhes sobre a educação especial, tá certo? Traz uma nova modalidade, que é a educação bilíngue de surdos. A educação bilíngue de surdos, pessoal, torna a primeira língua Libras e a segunda português escrito. Ele dá mais uma opção, tá certo? Para essa comunidade. E se você perceber, o que é modalidade? Modalidade, tá certo? É o modo que a educação acontece. Quem lembra para mim aqui? São 8 que a gente tem aqui. Vou botar aqui, elencar. São 8 modalidades, Geraldo. São 8. Quem pode me dizer? Vamos tentar trazer as 8 aqui para a gente não esquecer mais. Deixar as 8 aqui. Quem pode me dizer aí no chat? A primeira modalidade. É essa que a gente está trazendo para vocês, né? Que é a modalidade bilíngue de surdos, né? Educação bilíngue de surdos. Essa é a primeira. Deixa eu aceitar que o povo está chegando. Aí, vamos lá. Quem pode botar mais uma? Vou botar aqui a educação bilíngue. Vamos ver, eu quero ver vocês colocarem aí as 18 modalidades. EAD, Educação de Jovens Adultos, olha o pessoal saindo. Educação no campo, já saiu mais, já está saindo. Muito bem, colocaram EAD ali.
Colocar o campo, que é educação rural também. Colocar o EJA. Falta 4. Deixa eu ver se eu vejo mais. Vamos lá, pessoal. Quilombola. Saiu quilombola ali, ó. Muito bem. Quilombola. Do quilombo. Tá aqui quilombola até aqui. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? EAD já falaram aqui. Educação no campo. Quilombola. Falta mais, pessoal. Tem mais 3. Qual seria? Indígena. Muito bem. Falta mais 2. Falta mais 2. Colocar a indígena aqui. E as outras 2, pessoal? Especial, muito bem, que a bilíngue surdo estava dentro da especial. Só falta uma agora. Que é até mais difícil da gente lembrar, mas tem especial. E a última? E aí? Bora, chefe. Não técnica, a gente chama profissional, não é isso? Mas tem a ver com ensino técnico. Muito bem aí. A educação profissionalizante, né? Então, a educação profissional. Então, colocamos aí as 8 modalidades para vocês. E o que é que nosso artigo traz? A diferença? Ele traz uma nova modalidade. A gente tinha 7, ficou com 8. A gente tinha 13 princípios, ficamos com 14. Então, são detalhes muito importantes que a gente precisa memorizar e saber. Ô, Geraldo, que danada essa modalidade é? Veja só, modalidade é o modo que acontece a educação. Por exemplo, imagine, a gente sabe que a gente tem 3 etapas, né, na educação básica. Imagine que no ensino fundamental, né, o aluno esteja na educação de jovens e adultos, tá certo? É um aluno que tem mais de 15 anos, e ele é um aluno com TEA, então precisa do atendimento educacional especializado, ou seja, da educação especial, e é uma escola do campo. Olha aí, 3 modalidades, em uma só escola, em uma só etapa. Então, a gente não pode dizer quantidade de modalidade por etapa, pode ter várias. Pode ter também a bilíngue de surdos, tá certo? Então, a gente não... E a própria profissional, que o PNE traz realmente, que a gente precisa aumentar a porcentagem de escolas que tem um ensino de jovens e adultos articulado com a educação profissional. Então, a gente precisa saber o seguinte, que essa parte da modalidade é um ponto que pode ter mais de uma modalidade em uma só etapa, só para a gente não esquecer. Beleza, meu povo? Ô, Geraldo, eu estou com uma dúvida. Qual dúvida? A minha dúvida é, você falou do artigo 60, né? Falou do artigo 3º, que alterou, né? Falou do artigo, deixa eu aceitar aqui, então o pessoal está chegando. Tem gente chegando ainda. 2 pessoas aqui. Não, regular não é uma modalidade, Priscila, tá certo? Regular, existe a educação regular e a educação integral, né? É só como acontece, né? Mas não está descrita como uma modalidade na LDB. O ensino regular, para nós aqui em Pernambuco, é o ensino que não está no formato, a nomenclatura acho que até do próprio Estado, que está no formato integral. Existe um programa integral e o programa regular, que é o programa normal que acontece, que não tem mais horas, tá certo? Dentro da escola. Aí como a gente estava falando para vocês, o artigo 60A, né, trouxe essa parte da educação bilíngue de surdos, né? E eu falei também do artigo 78A. O que é que traz o 78A? Ele traz a parte do que os sistemas de ensino, né, precisam fazer o quê? Programas integrados para ter esse pessoal da educação bilíngue de surdos, né, recuperação de memórias, né, todos os avanços. Então, não é só trazer a educação bilíngue de surdos para uma modalidade e pronto, né? Então, tem que ter programas, pesquisas que melhorem, né, metodologias, né, como a gente consegue as pesquisas, né? O Brasil só cresce com pesquisa, com ciência. Então, esse artigo 78 traz isso, que é preciso que tenham metodologias adequadas, é preciso que tenham pesquisas, que tragam dentro da parte da aula todos os avanços até chegar em 2021, que foi essa alteração, que foi um avanço muito grande. Então, é exatamente isso que o 78 traz, tá certo? Em resumo para vocês. Aí vamos seguindo, né? Paramos aqui um pouco, vamos para a parte de infraestrutura e qualidade. E tem aqui também. Então, que lei é essa, Geraldo?
Essa lei que trabalha aí com a infraestrutura e qualidade é a Lei 14.333, de 22. Que ela fala, Geraldo? Vamos lá. O que mudou? Mudou o seguinte, ela garante insumos adequados para o processo de ensino-aprendizagem. Como assim? Por quê? É importante que tenham materiais, mobiliários e equipamentos que devem adequar às necessidades do aluno. Essa é aquela parte que fala sobre o padrão mínimo de qualidade. Para ter um padrão mínimo de qualidade na educação, né, que está lá nos deveres, o que acontece no artigo 4º? É necessário que tenham realmente mobiliário, é necessário que tenham condições adequadas, qualquer equipamento que possibilite o aumento do ensino-aprendizagem. Então, esse artigo de 2022 foi alterado para que realmente a gente conseguisse o quê? Garantir qualquer insumo que fosse adequado para melhorar o ensino-aprendizagem do aluno. Então, muito importante, né? Garantia de quê? De equipamentos, como equipamentos de conectividade, a gente está percebendo que está chegando aí nas escolas do Estado, né? Que o fomento é maior. Computadores, né? Principalmente, não sei se vocês sabem, mas chegou os laboratórios itinerantes, está chegando investimento em conectividade. Então, o investimento é após essa legislação, né? Tem que ter esse investimento para que garanta, né? Bancas melhores, né? A gente sabe que nem em todas as escolas, mas é importante realmente que tenha. Além disso, o nosso mata, né, pessoal? A gente não pode esquecer do nosso mata. O que danado é mata, Geraldo? O mata é o MATA. Quem lembra do mata? Que é o que quando a gente trabalha aqui com programa suplementar, com insumo. O que é importante ter? Quem lembra das iniciais? Pode colocar no chat. Mata M de quê, pessoal? M de quê? Não acredito. Não acredito que vocês vão esquecer. Não, material. Materiais, menino. Isso, material didático aqui é. Material didático que tem que ter para o aluno. É o programa suplementar. A de alimentação, né, que é a merenda. A gente tem que ter de transporte e a de assistência à saúde, pessoal. Programa de assistência à saúde, saúde bucal, né? Saúde da adolescente, tudo mais, né? Vacinação. Então, tudo isso está no MATA, que é o MATA. Beleza? Então, um artigo muito importante na alteração aí para vocês também. Aí, seguindo aqui, a gente tem o que, Geraldo? Tem esse ponto aqui importante, ó. A gente tem uma lei 14.407 de 22. Essa lei, né, vem para mudar uma parte muito importante, são os primeiros objetivos da educação básica. Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, a nossa educação, ela é formada por educação básica e educação superior. Esses são chamados de níveis, tá certo? E a nossa educação básica tem 3 etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Eu não vou entrar no mérito da superior agora, tá certo? Como a graduação. Aí, o que é que a gente tem aqui? A nossa educação básica, ela é obrigatória e gratuita, né? A partir, dentro dessa educação infantil, eu tenho 2 braços, que é a creche e a pré-escola. Então, ela é obrigatória e gratuita a partir daqui. Da pré-escola em diante, ou seja, dos 4 aos 17 na idade própria, né? Ela é obrigatória e gratuita. A creche não é obrigatória. Ela tem que ser oferecida, mas de forma gratuita. Então, o que é que tem que acontecer aqui? Existem os 2 primeiros objetivos, né? Que tem lá as finalidades do artigo 22, tá certo? Tem as finalidades da educação básica, e depois ele já coloca os 2 primeiros objetivos, né? No parágrafo único, que fala sobre a alfabetização plena e a formação de leitores, né? Os 2 primeiros objetivos da educação básica. Por que esses objetivos são importantes, né? Porque são essenciais para a educação básica. Qual é a essência da educação básica? A gente sente quando chega o aluno lá no ensino médio. É o aluno que não sabe ler, né? Isso é muito... Não sabe, às vezes não tem essa alfabetização concluída e leitura. Nem falo de matemática. Eu estou falando só desse básico. Ler e escrever, que é os 2 primeiros objetivos da nossa... E saber interpretar, né? A educação básica.
Beleza, meu povo? Tranquilidade? Alguma dúvida? A hora é agora. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, a gente já viu aí a alteração que nós temos, né, no artigo 22, um artigo muito importante aí para a nossa LDB. Deixa eu aceitar aqui o povo chegando. Bora lá. Seguindo, vamos embora, vamos embora. A gente tem agora um pouquinho de tecnologia e educação digital. Tem sim, tem artigos que foram alterados nesse ponto aí. O que mudou? Né? A educação digital como direito de conteúdo obrigatório. Aqui é garantia de componente curricular da chamada educação digital. Principalmente pós-pandemia, a febre digital está em todos os lugares, né? Infelizmente não tem como, até tem a lei do celular aí, mas para fins pedagógicos, aqui a gente sabe que nem sempre acontece, mas a ideia é essa. Por que isso é muito importante? Isso aí, olha aí, Daniel, até a competência que está trazendo. Por que isso é muito importante? A educação digital, né? Das 10 competências. Porque é muito importante, porque abrange a conectividade, letramento e programação e também a robótica. Está sendo um ponto muito de investimento aí no estado de Pernambuco, tá certo? O que ele alterou? Alterou o artigo 4º, garantindo mais um dever. A gente tinha 10, agora temos 12. Mais um dever, que é a educação digital. E também alterou o artigo 26, trazendo a educação digital como um componente curricular, tá certo? Então, uma alteração aí forte, né? Trouxe em 2 pontos, né? O 12º dever, do artigo 4º, que é a educação digital, e também trouxe, né, a nossa educação digital como componente digital. Ó. A educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação e robótica e em outras competências digitais será componente curricular do fundamental e do médio. Então, ele traz isso aí como um avanço bastante importante. A partir disso aí, o que é que tem que fazer nas escolas? Por isso que estão chegando aí os computadores, né, os laboratórios itinerantes, investimento em internet de qualidade, tudo isso para possibilitar que esse direito seja garantido, né? Tem que garantir esse direito. Eu só tirar um print aqui rapidinho, pessoal. Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilidade? Tranquilidade ou não? Vamos embora, então. O pessoal tá tão calado, aí depois quando eu falo, ficam, que a Daniela fala muito. Hoje o povo tá Cadê o calado Vanita? demais. Chega a estar fazendo medo, o pessoal tudo calado. Não tá tudo Bora calado. A gente está Ô, o pessoal escutando, tá professor. lá de Está plano. escutando sua aula. É tão boa que a gente fica Olha só para aí. inspirado. Olha para aí como Mas está. pode Tá vendo? falar, comentar. Ó, próximo ponto. Teve uma mudança bem recente de gestão democrática e transparência. E essas aí a gente tem que estar de olho, que cada vez mais estou chegando mais próximo de 2024. Então, temos que ficar de olho nisso aqui. Vamos lá? Vamos ver quais são as mudanças. A gente tem aí uma lei, que é a Lei 14.644 de 2023. E essa lei altera artigo 3º, artigo 10º, artigo 14, artigo 90. Ele acrescenta um artigo 90A. Olha aí. Vamos ver? O que é que ela traz de novo? Olha para aí como está a cabidela. Veja só. O que mudou? Torna obrigatória a criação dos conselhos escolares. Isso é muito importante, pessoal. Os conselhos escolares, a partir de agora, são obrigatórios. Né? Por quê? Para ter mais transparência. Vem dinheiro para a escola, né? Tem a unidade de executora da escola. Então, a partir daqui, ele trouxe detalhes, né, dos conselhos, dos fóruns escolares, que precisam estar todo organizadinho para que realmente a escola consiga receber esse financeiro. Aí, por que isso é importante? Porque a participação dos professores, né, quando a gente fala de gestão democrática, pais, alunos e a comunidade, precisa de tudo isso. Isso é gestão democrática, né? A participação de todos, né, da comunidade escolar. A escola é da comunidade. Aí eu vou trazer mais uns detalhes aqui para vocês, muito importantes. Ele muda o artigo 3º, né, trazendo com a gestão democrática, na forma dessa lei, ele
traz da parte do ensino público, lembrando que gestão democrática não é um princípio do ensino privado, tá certo? Porque o privado quem manda é ele, a gente não pode obrigar o ensino privado a ter uma gestão democrática, tá certo? Então, esse é um princípio exclusivo do ensino público. Aí depois ele também traz aí o artigo 10º, né? O artigo 10º está dentro das incumbências do Estado, né? 9 é União, 10 é Estado. Então, ele vai instituir, né, na forma da lei, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares, tá certo? Fóruns é para discussão, pessoal, para melhorar, né? Deixa eu ver outro detalhe que é importante a gente trazer aqui também. No artigo 14, né, que é um artigo da LDB 1415, que fala realmente já de gestão democrática, ele traz muitas mudanças lá, e a partir do artigo 14, que ele traz situações, né, como a participação da comunidade no conselho e nos fóruns, tem que ter a participação do membro da comunidade, tá certo? Ele traz também o que é o conselho escolar. O conselho escolar é um órgão deliberativo, né, e é composto pelo diretor da escola, que é um membro nato, né, ele tem que estar como membro, e de representante da comunidade escolar e local, né? Pode ser aí o vice-diretor, o coordenador, o educador de apoio, professores, e tem que ter como representante da comunidade, tá certo? E são eleição, certo? Sempre eleito por seus pares, ou seja, é uma eleição na escola. Precisa acontecer essa eleição. Para o conselho, muita gente, normalmente ninguém quer, né? Quer aperreio com o conselho, não. Vamos sim, hoje a gente vai sair daqui com essa ficha respondida. Beleza? Então, ficar de olho. Eu estou trazendo resumos aqui no slide porque eu vou trazer esse material mastigado para você. Todos os detalhes, toda a operação, tintim por tintim, num PDF. Só vou pedir uma coisa para vocês. Tá certo? No final. Não é dinheiro, não. Vamos seguindo. Agora a gente vem na Lei 14.679 de 2023, que traz a alteração no artigo 61. Cuidado que esses artigos, a partir do 61, está caindo bastante. Fala sobre a formação de professores, o profissional, como é que tem que ser, qual é a formação adequada para todos, tá certo? Então, o que é que traz a alteração desse artigo 61, né? Ele traz a proteção integral do direito das crianças e do adolescente e o apoio à formação permanente dos profissionais que tratam esse capítulo. Ou seja, os profissionais que tratam esse capítulo todo, ele elenca no 61, que é o profissional, né? Cada profissional. Então, ele quer que realmente tenha uma formação para professores, né, de crianças e adolescentes que tenham realmente situações de maus tratos, né, negligência da família, principalmente violência sexual, tá certo? Então, os profissionais precisam estar sempre atentos, né, formados, para que consigam detectar, tá certo? A ideia é exatamente essa, que acontece bastante. E o primeiro ponto que vai acontecer, a descoberta é sempre na escola, tá certo? A escola é exatamente, os profissionais precisam estar em alerta, né? Todos. Seguindo adiante, a gente tem a alteração da nossa lei 14.685 de 23. Que lei é essa, Geraldo? Essa lei, pessoal, muda o artigo 5º, parágrafo 1º, que a partir de agora, né, a partir daqui, tem que divulgar uma lista de espera por vaga no estabelecimento de ensino, da educação básica, de sua rede, inclusive creche, né, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar. Tá certo? Então, tem que ter essa lista de espera para que não aconteça o quê? O que acontece na creche? Na creche não tem vaga para todo mundo. E então vai ficar aquela briga. Aquela creche ali é melhor, tá ali, eu quero vaga. Então, para não ter aqueles arrumadinhos, lista de espera, divulgação, né? Transparência, né? Muito boa também essa alteração, foi muito importante, né, para a nossa educação, tá certo? Muito importante mesmo, porque tinha muito arrumadinho, como faz, às vezes nem quem merecia, né, que precisava trabalhar, estava lá, mas conseguiu uma vaga outra pessoa. Então, isso é muito importante, tá certo? Seguindo adiante, a gente tem a parte da Lei 14.767. Se eu não me engano, aqui ela vai alterar o artigo 28. Esqueci de colocar o artigo aqui, mas é o artigo 28 que fala sobre a educação rural. Aí, a releita do slide. Vou aumentar, né? Pior que não, que eu fiz em animação, sim. Mas você vai ter toda essa parte aí, toda essa parte no detalhezinho. Porque eu fiz na animação para ficar mais bonitinho, aí terminou ficando menor a letra. Eu fiz na IA aqui, entendeu? Ele não aumenta mais isso aqui. Mas tá pequeno mesmo, né? Eu tentei deixar mais dinâmico e mais colorido.
Beleza? Porque normalmente a gente faz no branquinho e aumenta lá, fica maior, é verdade. O que é que traz aqui? Primeiro, para a educação rural, né? Traz uma metodologia, valorizar a metodologia do campo, pessoal. O campo são situações peculiares. Então, a metodologia utilizada ali é uma metodologia que é preciso ser diferente do ensino que está lá na cidade, tá certo? Então, existe aí a pedagogia da alternância, né? Ela introduz a pedagogia da alternância. O que é a pedagogia da alternância? É a metodologia de ensino que integra a educação escolar com a experiência de vida e de trabalho. Isso é a pedagogia da alternância, é alternar, né? Trazer para a realidade do aluno a situação de vida, do trabalho do campo. Então, isso muito presente na educação no campo. Diga você por experiência própria, que eu trabalho na educação no campo, né? Tem uma turma de educação no campo esse ano, e realmente a gente vai para a comunidade isolada, né? Passa por todos os perrengues. Essa semana, não sei se alguém viu aí nos meus stories, até tive o pneu estourou aí antes de chegar lá. São perrengues que acontecem na educação no campo. A gente passou por uma estrada muito ruim, cheia de buraco. Com certeza foi nesse espaço aí que saiu, que cortou. E na BR, ainda bem que eu estava bem tranquilo, foi depois de um retorno. Aí não foi também dentro da parte do distrito, mas já foi na BR. Mas são coisas que acontecem, né? Mas é muito gostoso trabalhar na educação do campo. Então, essa pedagogia da alternância é exatamente isso, trazer a realidade do trabalho do campo para o aluno. Tá certo? Alterou aí o artigo 28. Aí a gente tem aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo, Daniel. Tem umas coisas que dá para aumentar. Aí a gente traz aqui, ó, no artigo, na Lei 14.862, né, sobre o transporte escolar. Isso aqui é importante demais. Essa lei, pessoal, a pergunta já inicia com a pergunta. Quem mais pode usar o transporte escolar, né? Lembra que era só o aluno. Então, a partir da Lei 14.862, tá certo? De 2024, os professores, cuidado que isso pode ser ferramenta de prova, que está tinindo para o pessoal cobrar. Que a gente sabia que não, mudou agora. Então, essa lei, né, autoriza, né, em trechos autorizados, os professores a usar, né? Agora, veja como está feioso para a situação do professor. Em trechos autorizados, se sobrar assento. A prioridade sempre é de quem? Transporte escolar. A prioridade é do aluno, tá certo? A prioridade sempre é do aluno. Aí o que acontece? O transporte escolar, se sobrar vaga em alguns trechos autorizados, a partir de agora o professor pode, né? Pode. Então mudou o artigo 10, tá certo? Que fala lá muito sobre a questão das incumbências do Estado, né? Sobre a questão do transporte, né? Então, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual é uma incumbência do Estado, tá certo? Permitindo, olha como fala a letra da lei, respectivos professores em trechos autorizados o uso de assentos vagos nos veículos. Então, ele garante isso aí. E, além disso, ele traz outra situação, que ele permite também a articulação com o município, né? Que acontece normalmente é isso. Né? Então, normalmente o município oferece aí, o Estado articula e faz um pagamento para que o município leve todo mundo. Tá certo? Então, é esse caminho aí. Cuidado, aqui está muito na tela. Estou apostando aí que talvez que venha logo, logo. Olha aí, só para os professores, Fábio, que coisa boa, tá vendo aí como estão as coisas, mas agora o ônibus escolar dos alunos, a partir de agora, o professor pode entrar também. Ninguém quer, né? Que tiver, é o jeito, só se for o jeito, mas pode. Olha aí. Imagina a bagunça como deve ser e a agitação lá dentro, todo mundo em cima do outro. Mas a partir de agora, o professor, às vezes, o que acontecer? Não podia. Quem entrava ali de surdina, caladinho. Mas a partir de agora pode. Aí a gente tem aqui, o que aqui? A Lei 14.945. Quem vai fazer Paraíba vai cobrar essa lei específica? A lei da reforma do ensino médio, novíssimo ensino médio, meu povo. Então, a partir de agora, né, a gente mudou, né? Antes era 1.800 horas para FGB e 1.200 por itinerário formativo. Agora mudou 2.400 para FGB, 600 por itinerário formativo, que são focados agora nas áreas. Né? Acabou aquelas coisas de projeto de vida, acabou aquelas eletivas, acabou. Né? A partir de agora, deu uma melhorada bastante. Quem está aí no ensino médio percebeu que melhorou. Né? Melhorou, aumentou um pouco a carga horária de outras disciplinas. Em todas as filosofia e sociologia, por exemplo, está em todos os anos agora.
matemática básica, todos os anos do primeiro ao terceiro, letramento de português, então está muito focado no letramento de português, matemática básica, e também as aprofundamento por área. Então, o professor, além de ter uma matéria, por exemplo, olha aí tem uma matéria dele, ele pode ter outra matéria para especificar, focar, aumentar a quantidade de horas naquela mesma turma. Então, aqui alterou 24, teve um 35B, um novo artigo, o 35C e alterou o 36, tá certo? Então, a partir de agora, lembrando que a gente está com 1.000 horas, mas o objetivo é ter o quê? 1.400, né? Gradativo, não sabemos quando vai chegar em 1.400. 1.400 é quanto? Vou sim, Paula. 1.400 é 7 horas diárias. Em Pernambuco, Rafael ficou contido depois de interpretar um menino que pedia brócolis à mãe no comercial. Especificamente o nosso nossa carga horária hoje em Pernambuco tem a de 45 horas e tem a de 35, né? 45 horas bate aí tranquilo, né? Até a própria 35. Mas o que acontece? A 35 são 7 horas por dia. Mas o obrigatório no Brasil hoje são 5 horas, que dá 1.000 horas, né? A parte daí é o mínimo. Pernambuco tem realmente um investimento alto na questão desse programa integral, tá certo? Vamos lá. A carga horária hoje da FGB, né? Formação Geral Básica. Deixa eu colocar aqui. Digitar. FGB hoje é 2.400 horas. E os itinerário formativo, que é o IF, vai ser 600. Por que hoje? Casinha de 3.000, né? 3 vai ser 1.000 horas ano, né? E vai dar vezes 3.000 horas. Mínimo no Brasil, certo? Aí aqui, 2.400, 600. Isso aqui para as escolas regulares de Pernambuco, por exemplo, funciona desse jeito, certo? 3.000 horas. Seguindo. Eita, deixa eu ver aqui quem está chegando. Mais um. A gente vem aqui para o próximo slide, vamos ver. Próxima lei. Lei 14.000. Vou melhorar aqui. Lei 14.952. O que é que essa lei traz? Ela traz um novo artigo, Geraldo. Que artigo é esse? Deixa eu ver o que o Flávio colocou. Professor, essa incumbência do transporte escolar. Deixa eu ver o que ele colocou aqui no chat. Essa incumbência do transporte escolar fica a cargo do Estado ou do município. Veja só. Primeiro, o Estado tem a incumbência do transporte estadual. É dele. E o município do transporte municipal. Só que o que acontece normalmente, e também existe uma particularidade da LDB que faz a articulação entre Estado e município. É o que acontece, o município tem os ônibus, o Estado chega junto com dinheiro. Às vezes não é um dinheiro suficiente, mas chega, paga ele para os alunos do Estado usar, certo? É nesse caminho, tá certo? É nesse caminho aí. Não existe exatamente na lei uma obrigatoriedade de eles articularem. Ele disse que pode ter diálogo entre município e Estado para a melhor forma de oferecer esse transporte, tá certo? Mas cada um tem a responsabilidade com os seus. Isso aí é o que a gente pode colocar, tá certo? Então, voltando aqui, Lei 14.952 traz o quê, Geraldo? Traz o seguinte, né? São beneficiados existe o regime especial. Que regime especial são esses? Deixa eu trazer aqui mais na íntegra para vocês essa alteração. Essa alteração de 2024, tá certo? No artigo 81A, ele traz um novo artigo para a LDB, né, que diz o seguinte, deixa eu trazer para vocês na íntegra. Os sistemas de ensino estabelecerão para a educação básica e superior, olha, para os dois níveis, regime escolar especial para atendimento de quem? Vamos lá. Primeiro, estudantes impossibilitados de frequentar as aulas, em razão de tratamento de saúde. Quem está com tratamento de saúde, ele garante isso aí. E, além disso, está impossibilitando o acesso à escola. Está com tratamento de saúde sem poder ir para a escola. Mães lactantes, já acontecia de certa forma, mas agora ele trouxe dentro da lei. Mães, estudantes lactantes, tá certo? Vetou algumas aí e fala sobre o acesso. O acesso ao regime escolar especial será condicionado à comprovação do
que o educando se encontra em uma das situações previstas, tá certo? E da inclusão do regime especial é a condição necessária para garantir a continuidade e a permanência das suas atividades escolares no termo do regulamento. Então, lactantes e estudantes impossibilitados, né? Regime o quê? Especial. Pessoal, é só no público, pessoal? Não, qualquer um. Além disso, outro detalhe importante, é só na educação básica, Geraldo? Não. É na educação básica e na educação superior, tá certo? Beleza? Muito importante. Essa alteração nova, novíssima, viu? Bora para a próxima. Alteração da Lei 14.986. Que lei é essa, Geraldo? Traz o quê? Vamos ver agora. Mudanças. Ela fala sobre o seguinte, sobre os currículos. Foi incluída as perspectivas femininas e suas contribuições. Está lá no artigo 26, o artigo que fala sobre currículo. Então, muito importante essa alteração, né? Que fala o seguinte, né? Que nos estabelecimentos do ensino fundamental e do médio, públicos e privados, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos currículos escolares. Aí já traz um parágrafo único que diz o seguinte, que as abordagens que se referem nesse artigo devem incluir diversos aspectos da história, ciência, arte, cultura, a partir de experiências das perspectivas femininas, para resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas na área da ciência, na área social, artística, cultural. Tá, beleza? Então, Lei 14.986 traz essa perspectiva no artigo 26 como currículo, trazer tudo isso, toda essa memória, né? Esse resgate. Aí, vamos para o próximo. A próxima é a Lei 15.000. Essa aqui está pequena, né? Lei 15.001 de 24, é a penúltima. Essa Lei 15.001 de 24 altera o artigo 4º, o artigo 5º, 14A, um novo artigo, 72 e 76. O que mudou? Ela estabelece a transparência na gestão da educação, transparência, né? Por que é importante? Porque existe uma obrigatoriedade a partir de agora de publicação dos dados educacionais para todo mundo. Aí, um exemplo para isso é o número de vagas disponíveis preenchida pela instituição. A gente viu lá atrás uma situação como essa, que tem que ter em relação à creche, garantir a fila de espera, mas aqui ele tem que garantir o número de vagas disponíveis preenchida pela instituição. Lista de espera também. E quando, se houver, no caso, por ordem de colocação, de quem chegar primeiro. Então, isso aqui, a partir de agora, é obrigado. Não só na parte da creche, não só na ficha de espera, mas no número de vagas. Aí, ele traz um novo princípio. A partir de agora, são 15. Para acabar aí, já tem pouco, né? 15. É isso mesmo, já 15 princípios. ILP, CC, RR, 3V, 5G. ILP, 2C, 2R, 3V, 5G. ILP, 2C, 2R, 3V, 5G. Não é mais 4G. Agora é 5G. Mudou, ó. É com a telecomunicação, de 4 para 5G. Então, o que é que a gente tem que ver aí? O que a gente tem que ver? E qual é o nome desse princípio? É a garantia do direito ao acesso à informação, a informações públicas sobre a gestão da educação. Garantido. Certo? Vamos lá, vamos lembrar esse princípio I de igualdade, L de liberdade, P de pluralismo, os 2C, consideração e coexistência, os 2R, respeito e respeito, os 3V, um é de vinculação, duas valorizações. Os 5G, Geraldo, aí eu tenho 3 garantias, uma gestão e a gratuidade. 3 garantias, uma gestão e a gratuidade. E a gente encerra os princípios. Beleza, meu povo? A partir de agora é garantido pelo princípio. A partir do princípio, é o quê? É o início de tudo. A partir do princípio já está dizendo que vai ter o quê? Direito a acesso à informação pública, principalmente sobre gestão da educação. Aí, seguindo aqui, para nossa última lei de hoje, que é a última lei que teve alteração na nossa LDB, é a Lei 15.017 de 2024, que ela alterou o artigo 5º e um novo artigo que foi acrescentado, que é o 5A. Tá certo? Vamos lá? O que é que traz aqui? Primeiro, como garantir acesso à informação? Já tem a ver com outro, viu? A gente tem que divulgar os dados educacionais e também das avaliações. Eu vou trazer um pouco mais de detalhes nessa Lei 15.017
2017, né? Ela quer garantir, né, no artigo 5º, para os pais responsáveis e estudantes, os resultados das avaliações de qualidade de rendimento escolar. Então, os pais agora têm direito de ter acesso a esse resultado, tá certo? Se foi diretamente realizado na escola ou com parceria com organizações internacionais, como o PISA, por exemplo, né? Ele também traz o seguinte, uma incumbência, o poder público de promover, nos termos do regulamento, acesso a públicas informações educacionais, como censo anual, exames e sistema de avaliação. Também ele traz detalhes sobre a questão de dados, pessoal. Dados, microdados, toda essa parte os pais e os responsáveis têm direito a partir de agora. E o artigo 5A falando sobre assim, aplica-se tudo isso na forma da lei. Tá vendo aí? Está dizendo que vai ser aplicado a partir de agora. Então, é exatamente isso. As duas últimas mudanças falam muito sobre essa questão de gestão de informação, gestão de dados, e essa última aqui, principalmente para os pais e responsáveis. Não só dados, mas também avaliações de resultados dos rendimentos dos alunos internos na escola. Beleza, meu povo? Tá aqui vai para vocês, não se preocupe. Agora, eu queria que vocês, assim, se pudesse ter as prints aqui na tela, para eu garantir para vocês mandar o PDF para todo mundo aqui. Eu ainda para ninguém sair, eu vou deixar o PDF aqui para baixar no chat, tá certo? Agora eu preciso que você faça o quê? Todo mundo tira um print agora, tira um printzinho bonitinho, vou trocar até o slide aqui, e me marca o curso, né? Se a gente conseguir aí, pelo menos, 10 compartilhamentos hoje, né? Vou colocar meu @ profgeraldo.melo e o curso .g+. O Instagram é esse. Compartilhou, clicou, a gente vai liberar essa apostila para vocês. Todinho nele. Linda e maravilhosa. Compartilhou aí, ó. Compartilhou na tela, a gente ir colocando aqui o legal da aprovação, né? Garaçu tá vindo aí, João Pessoa, Paraíba, vem Bom Jardim, Belo Jardim abriu, então a gente não pode parar de estudar, que a gente vai chegar lá. Beleza? Todo mundo já tirou o print aí? Podemos ir para as questões. Posso tirar disso aqui? Eu quero pelo menos 10. Sair 10 vai chegar essa apostila para vocês. Totalmente gratuita. Eu vou estar aqui ainda para vocês. Quando vocês estão tirando o print, já vou deixar ela com um link aqui pertinho de mim para a gente mandar no final, tá certo? Pode tirar o print aí, todo mundo. Vamos lá, vamos dar essa forcinha, que é importante para a gente ter mais engajamento, chegar a mais pessoas, tá certo? Colocar aqui, upar o arquivo aqui, porque pelo link aqui não precisa nem mandar nos grupos todos. Quem está aqui hoje, participou, vai ter esse acesso, tá certo? E tem coisa nova, né? Quem é nosso aluno dos cursos, principalmente de Garaçu, vai receber uma apostila toda alterada, com isso tudo alterado já. E além dessa alteração, mais 40 questões de 2025. De várias marcas, tá certo? Quem é nosso aluno vai receber isso aí. Isso, printar e postar lá no Instagram, marcar @professorgeraldo.melo e também marcar o curso G+. Vamos embora? Daqui a pouco eu olho ali, até o final da aula, e boto aqui o link para vocês, tá certo? Vamos seguir. Vou desconectar aqui para a gente fazer questão agora. Vamos dinamizar agora. Vamos fazer questões para a gente finalizar hoje aqui com sucesso. Tá certo? Bora lá. Vou comentar aqui. Pessoal, todo mundo está vendo aí? Vamos embora. Ó, a primeira questão. Isso, vai. Apostila para quem é nosso aluno do curso hoje. Para quem comprar o nosso aluno de véspera de Garaçu, que está sendo um sucesso, tá certo? A gente já está no segundo lote. Quem comprar nosso aluno vai garantir a sua apostila gratuita e atualizada. E esse material aqui de hoje das alterações vai para todo mundo que está aqui hoje. E a gente conseguir esse número mínimo de acesso. Tá certo? Lá nos compartilhamentos. Bora. Questão 1. Questão 1. Leis 13.796 de 2019 alterou o LDB para assegurar que os estudantes possam o quê? Essa lei de 2019 alterou e pediu o quê, gente? Pessoal, vamos ver que vocês estão bem aí na fita.
Qual foi a primeira lei? Aquela primeira. Letra D. Letra C. A gente falou sobre liberdade religiosa, lembra? Ausentar-se das aulas em dias de verdade por sua religião mediante requerimento prévio. Eu falei sobre isso. Então, letra C. Muito bem, quem foi aí? A nossa resposta aqui, ó. C. Tá certo? Então, a gente pode, a partir dessa lei que foi da liberdade de crença, ele pode, sobre os dias que são vedados por sua religião, imagina o adventista, né? No sábado, não pode. Então, se imagina que tiver uma feira de conhecimento, um aulão obrigatório valendo nota. Então, ele pode se ausentar, tá certo? Questão 2. Sobre a Lei 13.803 de 2019, qual é o percentual? Aqui a gente viu, ó, percentual de faltas para notificação do Conselho. Valquíria vai dizer que... E aí? Letra D. D. D de dado. Pode abrir o microfone, pode colocar no chat, vamos lá. 30%, pessoal. Só para a gente lembrar aqui, trazer tudo que a gente falou, ó. 30%, tá certo? A Lei 14.191 de 2021 define a educação bilíngue de surf como uma modalidade de ensino que utiliza o quê, pessoal? Vamos lá, qual é a alternativa? Letra B de bola. Sim. Quem colocou aqui, colocaram B aqui de bola. Todo mundo concorda com B de bola? certo. Muito bem, né? Ela fala aqui realmente sobre Libras bilíngue. Bi quer dizer o quê? 2 línguas. Primeira língua, Libras. Segunda língua, português escrito, tá certo? Então, mas antes era só Libras. A partir de agora eu vou ter mais uma possibilidade, tá certo? E a partir dessa lei, 14.191 de 2021. A lei 14.333 de 22 determina que os insumos pedagógicos têm que ser o quê? Aí. Letra C. Todo mundo de C, parabéns. É. De C. Devem ser adequados à idade e às necessidades específicas dos alunos. Vamos para o quinto. A lei 14.533 de 23 incluiu o seguinte direito educacional. Qual foi o direito que foi garantido aí? A lei 14.5333. D. Educação digital. Educação digital. E aí, todo mundo concorda? Sim. Concordo. Educação digital, um novo direito, lá no artigo 4º, não é isso? Muito bem. Então, marcamos que letra aqui? Letra B de bola. Sexto quesito. A 14.037 alterou o artigo 28. Fala sobre o que o artigo 28? Letra C. Isso que é a pedagogia da alternância, não é isso, pessoal? Trabalha isso aqui na letra C do artigo 28, né? Muito bem aí. Vamos lá. C. Incluir conteúdos e metodologias voltadas às necessidades dos alunos. Você tá chegando. Tem gente chegando aí na hora dessa. Vamos embora. Sétimo quesito. Esse sétimo quesito fala sobre a Lei 14.945, que estabelece que o currículo do ensino médio deve ter o quê? Letra B. B de B de bola. Básica e itinerário formativo. Muito bem. Formação geral básica e itinerário formativo. A gente falou, bateu essa tecla aqui, tá certo? Então, muito bem aí quem foi de B. Oitavo quesito. A Lei 14.986 de 24 traz o seguinte: os currículos devem incluir o quê, pessoal? Obrigatório? Letra B. A abordagem, falou foi dos últimos, né? A abordagem sobre fundamentais de experiência nas perspectivas femininas. Muito bem. A Lei 15.001 de 24 exige que o poder público faça o quê? Disponibilize, letra C. Disponibilize o quê? Informações acessíveis em meios eletrônicos. Pessoal, olha os sobre microfones. gestão Tem algum, deixa eu fechar e o vídeo resultados aqui. educacionais. E depois, quando você falar, você abre para ficar tão confuso aqui, tá bom? Quando for falar, abre e fecha novamente. Deixa eu ir aqui. Então, letra C. Vamos para o 10º. A Lei 15.001, novamente, alterou diversos artigos com o objetivo de quê?
Décimo, qual é a alternativa? É letra B, trazer mais transparência? Não. Transparência e controle social, não é isso? Muito bem. 11. Na Lei 14.952, de 24, estabeleceu um regime escolar especial. Quem são os beneficiários do regime escolar especial? Estudante. Letra B. Letra B é? Estudantes impossibilitados em razão do tratamento de saúde, tá certo? E as mães lactantes, são esses dois. Isso. B de bola. 12. A Lei 14.862, de 24, trouxe uma alteração à LDB relacionada ao transporte escolar. Qual foi essa alteração? A e a B? Pode ser? Não, né? Não. Qual seria? Baixa aí. Letra C. Letra C. Permissão, né? C. Permissão que os professores, né, utilizem o veículo de transporte escolar em trechos autorizados. Exatamente isso. Letra C. E foi o último, não foi? Foi. Rapidinho, questões só para a gente envolver o que a gente trabalhou, né? Foi questões inéditas, né? Eu criei essas questões para a gente ficar mais dinâmico, tá certo? Dessa forma aí a gente consegue... Vamos embora, né? Material massa, né? Olha, e aí, eu vou conferir ali. Levanta, faz só um emojizinho, quem conseguiu aí. Levanta um emoji, deixa um emoji daqui. Quantos conseguiram fazer a nossa... Deixa eu tirar a gravação aqui. O compartilhamento lá. Quem conseguiu, bota um coração, alguma coisa, segura aí o coração.